Fala, meus irmãos, graça e paz. Seja bem-vindo ao Pode Chamar, o podcast onde ouvimos o que o Espírito Santo diz às igrejas. Eu sou o pastor Esdras Lins, gestor financeiro, especialista em investimentos, e tenho tido o privilégio de ministrar a palestra de educação financeira à luz da Bíblia nas nossas comunidades de fé cristã. Então você que está assistindo esse vídeo e tem um contato com a sua igreja, entende que a palestra de educação financeira é importante para o desenvolvimento social, para o desenvolvimento da sua igreja, pode entrar em contato conosco e marcar já a sua palestra de educação financeira. Então, entre em contato conosco aí nos nossos canais de comunicação aqui na descrição desse vídeo. Seja no Instagram, seja no WhatsApp, todos os contatos estarão aqui. E aí, no episódio de hoje, vamos falar sobre um tema muito importante para a sociedade, que é o tema sobre seguros. E o brasileiro, a gente sabe que não tem muito essa cultura de adquirir um seguro. O brasileiro, ele compra ali o seu bem e depois não cuida dele. Muito mal a gente faz um seguro aí de automóvel, mas seguro de casa, seguro de vida, seguro de empresa e seguro de vários patrimônios que nós temos, nós não fazemos. Então, para responder várias perguntas sobre a importância do seguro, eu chamei aqui o nosso irmão Reginaldo, nosso amigo, que ele é head da unidade de negócio de seguro de pessoas da Tamin. Reginaldo, muito obrigado pela sua presença. Oi, obrigado aí, obrigado pelo convite. Eu que estou aqui, estou lisonjeado pelo teu convite e falar sobre um tema muito importante, né? Que é a cultura de seguros, né? Na sociedade que é muito pequena no Brasil, né? E assim, me permita, eu vou me apresentar aqui rápido, né? Sou Reginaldo Fontes, né? Faço 60 anos agora em fevereiro, se Deus permitir. E tenho 37 anos no mercado segurador. Passei por várias seguradoras, né? Sempre trabalhando no segmento de seguro de pessoas, que normalmente a gente chama de seguro de vida. E hoje eu estou num desafio muito, muito importante, que é a criação de uma unidade de negócio de seguro de pessoas para uma nova seguradora chamada Tamin Seguros. E a gente tem esse desafio aí. É complicado, mas no final é muito gostoso. Estou aqui para tentar responder tudo que você tiver aí para me perguntar. Muito bom, Reginaldo. E vale ressaltar agora também para aqueles que nos acompanham no canal, se você ainda não é inscrito, já se inscreva, curta e compartilhe esse vídeo para que o YouTube entenda que é importante. E a Tami Seguro agora também, ela é parceira do canal, não é isso? Então vou pedir à produção aí para colocar a imagem da Tami Seguro. Ao final desse vídeo, vamos franquear para você que está assistindo aí a oportunidade de poder fazer o seu seguro de vida, seguro do teu patrimônio, seguro viagem e outros seguros que a gente vai explicar aqui hoje nesse episódio. Reginaldo, fala para mim, como é que começou então esse desejo sobre a seguradora, né? Como que você entendeu que isso é importante para a sua vida? Porque a gente só vende aquilo que a gente consome, certo? Aquilo que a gente entende que é importante. Como que foi essa elevação de nível de consciência sobre essa importância do seguro? Tem uma frase, né, muito característica para quem trabalha no mercado de seguro, que trabalhar com seguro é como se fosse uma cachaça, né? Uhum. No bom sentido. Você não consegue abandonar. Então eu vim do mercado de saúde, né? Eu comecei trabalhando na Mil. Em 88 eu fui convidado para trabalhar na primeira seguradora, né, ainda começando minha carreira, né, não conhecia, nunca tinha trabalhado com seguros, numa seguradora chamada Itatiaia Seguros, que fazia parte do Banco Boa Vista Itatiaia, que também os dois já não existem mais, né? Desde 88 foi quando eu comecei minha carreira e vim caminhando sempre na área de seguros. E eu tenho muito isso em mim, falo para as minhas filhas, né? A gente tem que aprender a gostar daquilo que faz. Isso. Às vezes a gente tem sonho, eu quero ser jogador de futebol, eu quero ser estilista, Passa a gostar daquilo que você faz e que te dá dignidade e sustenta a sua família. Esse é o primeiro ponto. Quando você começa a gostar do seu trabalho, você aprende, né, com mais facilidade e você começa a entender qual é a importância daquilo que você faz dentro da sociedade. E seguros é uma ferramenta muito importante para a sociedade. Ele forma poupança e evita perdas e prejuízos em famílias, empresas, e isso as pessoas não têm muita consciência. Exatamente.
Mas eu acredito, ô, Reginaldo, eu como um historiador, eu sou formado em teologia e história, né? Que Legal. geralmente a gente não adquire ou a gente não compra uma ideia, um produto, porque a gente não entende a sua função e nem como surgiu, certo? Então isso não é falado nas escolas, infelizmente, nossa educação é muito retrógrada. As pessoas não falam e não entendem o porquê da importância de uma pessoa ter um seguro. Você consegue me explicar aí como é que aconteceu o seguro? Como é que o seguro surgiu no mundo? Quem foi que teve a ideia? Por que a pessoa fez isso? Você me contou algo mais ou menos ali no início do nosso café, mas me explica aí, explica para quem está nos ouvindo, como que surgiu essa ideia de fazer seguro no mundo? Na verdade, tudo surge de uma necessidade, né? Você pega isso, remonta 1.700, 4.000 anos antes de Cristo, né? Os comerciantes, né, da Babilônia, Mesopotâmia, né, que andavam em caravanas, né, para fazer comércio por aquela região, eles tinham muitos problemas de roubo de animais, né, morte de animais, roubo de mercadorias. E aí de certa forma, começaram essa noção rudimentar de, em conjunto, né, de forma cooperativa, né, que a gente chama de seguro de mutualismo, de começar um proteger o outro, né? E daí evoluiu os persas, né, que grandes navegadores, né, foram os primeiros grandes navegadores, também começaram com essa primeira noção de seguro marítimo, né? De fazer seguro dessas mercadorias que eram transportadas via, né, mar, né, através de barcos, navios. E aí surge até uma noção interessante, né, que ninguém entende por que se chama prêmio, né? O que você paga se chama prêmio e o que você recebe é indenização ou sinistro, né? Uhum. É porque, na verdade, a pessoa que garantia, né, só recebia lá o valor, né, do que ele estava garantindo. Quando chegava a mercadoria intacta no local, ganhava um prêmio. Aí isso se manteve. Também tem uma, não sei se é lenda ou se é verdade, né, que o seguro de vida começa a surgir no Império Romano, quando os romanos iam para as guerras, né, de conquistar novos territórios e tal, quando os soldados que não voltavam deixavam suas famílias, né, e viúva, tanto no Império Romano, se não tivesse um filho homem para continuar o legado, né, passavam a viver na miséria. Certo. Então, eles, quando saíam para a guerra, depositavam uma moeda de prata, uma moeda de ouro, sei lá, e na mão de uma pessoa de confiança, né, do próprio exército que ficava em terra, que ficava em Roma, e depois da contagem se dividia aquele montante para as famílias que não recebeu o seu ente querido de volta. Essa foi a primeira noção de seguro. No Brasil, o seguro começa a surgir noção de seguro em 1808, né, com a abertura dos portos, e aí tem-se primeira noção de seguro marítimo, né, através de uma companhia chamada Boa Fé, o nome da companhia. Portuguesa, com certeza. Isso, com certeza. E isso evoluiu porque, como nós somos de uma cultura, né, ocidental cristã, fazer seguro de vida era um paradigma, né? Era Batia uma contra a coisa. Meio, né? Então, com o tempo, isso foi caindo por terra e começou-se a permitir contratação de seguro de vida, né? A gente evolui, né, com o tempo, né, a nossa mentalidade. Mesmo que seja ainda de forma incipiente, né? Muito pouco. Porque até hoje a gente ouve falar assim, teu carro tem seguro? Aí a pessoa fala, o seguro só de Deus. Não saio da agência sem o seguro. Não, tem muita gente que faz isso, por exemplo, no carro. Mas tem muita gente também que fala assim, tem seguro? Aí a pessoa, não, seguro só Deus. Só Deus. Tem esses e tem aquelas pessoas que falam o seguinte, teu carro tem seguro? A dificuldade para a gente vender o seguro de vida. Teu carro tem seguro? Eu não saio da agência sem o seguro. Porque o cara tem a percepção da perda do bem. E você tem seguro? Não tenho. Não tenho, acho que isso não faz sentido. Porque a pessoa não tem a consciência de que se ele vier a faltar ou ficar inválido, isso também causa um dano muito grande. Não só a ele, como
os entes queridos dele. Então, a inserção do seguro no Brasil já veio junto com a família real. Em 1808, quando chegou aqui a família real, já chegou... Em 1808 foi quando, inclusive, eu acho que o mesmo ano que você tem aqui o início do mercado financeiro no Brasil. Que o Banco do Brasil é 1808. Banco do Brasil, foi ali na mesma época, no mesmo período, que começou tanto seguro como o mercado financeiro, incipiente, de forma incipiente. Aí vai evoluindo, né? Em 1966 é criada a SUSEP, né? Que é a Superintendência de Seguros Privados, né? Que é o órgão que regula todo o mercado segurador, é como se fosse o Banco Central, né? Que regula os bancos. A SUSEP é o órgão, né, estatal que regula toda a operação de seguros, né? Toma conta, né? Vamos falar assim, das seguradoras para que não causem prejuízos para os consumidores. E ela está debaixo do Ministério da Fazenda, foi isso que o senhor falou? É isso, ela está debaixo do Ministério da Fazenda, é um órgão do Ministério da Fazenda. E como é que funciona essa fiscalização dela? Como é que funciona, por exemplo, eu quero agora abrir uma seguradora para mim, como é que eu faço para... Não é fácil. Abrir uma seguradora, você tem que demonstrar que você tem capacidade de solvência, né? Você vai abrir uma empresa que tem capacidade de solvência, né? Você tem ali umas classificações, né? Seguradora S1, S2, S3, e cada uma determina um valor de solvência, né, específico. Não vou falar aqui, porque eu posso estar errando no valor, que isso daí, né, pode ter tido alguma alteração, mas assim, a SUSEP tem essa preocupação de saber que se uma seguradora, se ela está dando, que a gente fala, dando uma carta patente para se abrir uma nova seguradora, que ela tenha a capacidade de solver os seus compromissos, né? E ela está ali sempre olhando, porque mensalmente, semanalmente, você manda relatórios para a SUSEP para ela saber quanto que você está emitindo de prêmio, quanto que você está garantindo de capital, né? E dentro dessa operação de seguro, né, você tem uma outra coisa muito importante, que é o que garante a solvência, que é uma outra figura que é do ressegurador. O que é o ressegurador? Ressegurador é aquela instituição que faz o seguro da seguradora, né? Por exemplo, a seguradora faz é um exemplo que fica mais claro. Nenhuma seguradora tem a capacidade de pagar um casco de um avião, né? Uma aeronave. Caiu, nenhuma seguradora tem. Mas é a seguradora que faz o seguro, que faz o front, né? Que faz a apólice de seguro. Mas ela vai e distribui esse risco, né? Ela repassa esse risco por uma resseguradora, que são instituições financeiras com maior capacidade de solvência, maior do que as seguradoras. Então, a seguradora fica com um pedaço do risco e repassa grande parte para as resseguradoras, que, por sua vez, dependendo do tamanho do risco, ainda pega e manda para outras resseguradoras. É o que a gente chama de retrocessão, que é para ter a certeza, né, que se havendo um imprevisto, havendo um sinistro de uma capacidade, né, de um volume tão alto, né, todos vão ter capacidade de arcar com o compromisso assumido. Isso. E a SUSEP, ela controla tudo isso. Tudo isso. Então vamos lá. O cliente final, então vamos lá, a Gol, dono do avião, ela não consegue contratar direto na resseguradora. Não. Ela contrata só na seguradora. É a seguradora que faz os contratos de resseguro. Então, uma seguradora de carro, por exemplo, ela também tem uma resseguradora. Porque se tiver uma enchente... Porque cada seguradora, dependendo do seu tamanho, tem a sua retenção própria, né? Então, algumas seguradoras, quando fazem seguro de automóvel, assume todo o risco. Outras, né, fazem os seguros, né? Então, uma empresa, quando a pessoa abre uma empresa de resseguradora, ela está fazendo um seguro para a seguradora. Isso aí, né? Então tá bom. Então, ter seguradora é seguro no Brasil. Então, ter seguro no Brasil é seguro. Assim, a gente tem que ter na cabeça, né? Eu acho que até o tema aqui do podcast, a gente fala muito de planejamento financeiro, né? Planejar os sonhos, né? Eu vou planejar, eu quero comprar uma casa. Tá bom, e se acontecer um imprevisto? Isso. Né? Se acontecer um imprevisto no meio do caminho? Eu estou planejando, né? Eu estou recém-casado, o meu projeto é ter uma casa, né? Ou ter um carro, ou me aposentar. Tá, e se acontecer um imprevisto no meio do caminho? Teus sonhos param? Eles vão parar, né?
sua esposa, seus filhos, seus entes queridos, não é digno, né? Não é de bom tom que eles, né, continuem, né, com esse teu sonho, que eles se aproveitam disso que foi planejado, aí está o pilar do seguro, né? Eu comprei um carro, tá bom, pode acontecer qualquer imprevisto, eu tenho seguro de automóvel, bati, fui roubado, vou lá e tenho a minha indenização. Legal, isso materializa, você consegue entender. Agora, se você ficar inválido, olha só, como é que faz? Dentro das palestras que eu ministro, né, nas igrejas, nas empresas, eu falo o seguinte, que a única coisa prevista nesse mundo é o imprevisto. É, Então, assim, o imprevisto vai acontecer. E aí, você se adiantar a esse fato, você mitiga ali, né? Ou seja, diminui os riscos na sua vida. E um dos pilares da segurança do ser humano, eu digo 3, né? É plano de saúde, reserva de emergência e seguro. isso. Então, o seguro de vida, né? O seguro da tua casa. Casa, O carro nem se fala mais, porque hoje em dia as pessoas já têm mais isso, carro, mas seguro de vida, seguro de carro, ou de casa, seguro da tua empresa. Então, assim, quem te garante que não pode haver um terremoto em Campo Grande? As coisas podem acontecer lá. Ninguém achava que ia ter uma enchente lá no Rio Grande do Sul e aconteceu. Aconteceu. Então, essa dificuldade, né, de inculcar na mente do brasileiro, do carioca, né, como o Brasil como um todo, é muito importante a gente trabalhar sobre isso, mostrando a importância da pessoa ter o seguro, que não é um gasto, é um investimento, porque ela está fazendo uma reserva de emergência ali, de certa forma, certo? Exato. E o senhor, com toda a experiência que o senhor tem desse mercado, qual é a maior dificuldade que o senhor enfrenta para justamente convencer a pessoa de ter o seguro? Porque o senhor acabou de dizer, tu tem seguro de carro. Aí o de vida, não. E a pessoa, e aí? Como é que o senhor continua? Você que está te assistindo agora começa a elevar o nível de consciência e entende que é importante ter um seguro. O que o senhor fala para essa pessoa? Vamos lá. Tem algumas coisas interessantes, né? Que estão caindo um pouco por terra. Uma das grandes objeções que se faz, por exemplo, vou fazer um seguro de vida. Isso. Aí a pessoa fala assim, eu vou deixar dinheiro para minha esposa gastar com o Ricardão? Aham. Olha o que vem na cabeça do ser humano, né? E às vezes o cara tem um filho, né? A esposa foi dedicada, né, a ele, merece, né, ter dignidade mesmo na ausência dele. Então isso é uma objeção. Por quê? Porque a pessoa não vai se aproveitar daquele valor, né? Porque o seguro, na realidade, eu vendo uma promessa para você. Uhum. Chego para você e falo assim, Esdra, eu estou te vendendo aqui uma pólice de seguro de vida, tá? Na sua ausência, acontecendo alguma coisa contigo, eu vou pagar a indenização para quem você indicar aqui, o beneficiário que você indicar. Então é uma promessa, essa é a dificuldade. Que ele não vai estar para cobrar, né? Ele não vai morreu. estar, e ele tem aquela sensação, não sou eu que vou utilizar isso. Para que eu vou fazer? Uhum. E como é que você consegue mostrar, então, para ele? Aí você tem que mostrar a importância, né, do seguro na continuidade da vida da sua família, daquelas pessoas que você gosta. Na sua ausência, né, a sua esposa vai conseguir manter o mesmo padrão de vida que vocês têm hoje? Vai conseguir manter os seus filhos naquela escola, né, que hoje ele estuda, formar seus filhos, né? Você vai conseguir, porque o seguro de vida, no caso de morte, né, porque a gente tem que desmistificar. Sim. Morte é uma coisa natural na vida do ser humano. É certo, vai acontecer. É o único risco certo. Né? Você bater com o carro, ele ser roubado, isso é um risco, né? Talvez aconteça. Talvez aconteça. Agora a morte é um risco certo, ela vai acontecer, né? Ou você novo, ou ninguém vive para sempre. Isso. Nessa vida, né? Nessa vida, aqui no mundo não. Então, você tem que pegar por esse ponto mais, né? Dele ver, poxa, o seu filho, a sua esposa, como é que vai manter, né, o mesmo padrão de vida, como é que vai ser a vida deles com a sua ausência? E aí você consegue começar a desmistificar aquele negócio, eu não vou usar esse dinheiro, né? Não vai ser para mim, porque o seguro de vida não é para você quando é a cobertura de morte. Uhum. Quando é uma indenização de cobertura de morte. Agora, tem outras coberturas que você pode usar em vida, né? A gente sempre pede a Deus que não use, né? Por exemplo,
uma invalidez, Sim. né? Posso não morrer em função de uma doença ou de um acidente, eu posso me tornar inválido, Uhum. né? Quer ver uma importante? Eu tava conversando agora com o meu barbeiro, tava cortando o cabelo, tá até cortadinho. Ele estava conversando justamente sobre isso, sobre essa questão do seguro de vida, né? Ainda em vida. Então, por exemplo, se ele perder esse movimento pinça aqui, Deus ele guarde, ele tá fazendo alguma coisa, bateu a mão foi prensada, a mão foi esmagada, ele perdeu o movimento pinça. O seguro paga, não paga? Tem uma cobertura específica para isso, Vai. né? Não só o teu barbeiro, como o dentista, o cirurgião. A invalidez por acidente, ela segue uma tabela de invalidez Uhum. que até, ironicamente, no mercado a gente chama de tabela do açougueiro, né? Caramba. Porque é uma tabela que vem botando percentual para cada perda que você tem. Uhum. Tipo assim, você perdeu uma falange, Uhum. você vai receber 3% do valor do capital segurado, né, da indenização que você pretende, né, que você contratou. Né? Se for uma invalidez total, Uhum. você vai receber 100% da indenização do capital que você contratou. Mas o polegar, por exemplo, ele é 9%, 12%, não me lembro agora o percentual, ele não dá uma invalidez total. Uhum. Mas o barbeiro, o dentista, o cirurgião que perde um polegar, O militar. ele não consegue mais ele não consegue mais exercer a atividade dele. Aí tem uma coisa que a gente chama de invalidez permanente total majorada, invalidez por acidente majorada. Por quê? Eu majoro alguns órgãos, algumas partes, né, membros do teu corpo, que se você perder a função dele ou perder aquele membro, você não consegue mais exercer sua atividade profissional. Então a gente chama de atividade de invalidez majorada, IPA majorada. É importante. Quer ver uma outra cobertura interessante? Aqui nessa esteira de seguro de pessoas, seguro de vida, é a cobertura de doenças graves. Ah, isso aí o senhor tinha falado. Por exemplo, quando um cara recebeu um laudo ali do câncer, não é isso? Aí ele já ganha um percentual já só pelo laudo. Isso, exatamente isso. Ó. E- Essa cobertura, ela paga a indenização no diagnóstico. Isso. Tem doenças que estão listadas nas condições do seguro. Câncer, Alzheimer, várias doenças que estão listadas ali, que quando você recebe o diagnóstico, que é no início da doença, se você é um cara que se previne, está sempre... No início da doença, você foi diagnosticado, a seguradora paga essa indenização. O que isso te ajuda? Você enfrentar essa doença com dignidade, porque tem gastos que o plano de saúde não cobre. Sim, sim. Né? Uma pessoa com câncer ou com outra doença, né, que é grave, né, ela precisa mudar a rotina de vida dela, adaptar a casa, né, precisa ter uma pessoa até para ir com ela no médico, para acompanhar. Então, tudo isso, né, uma cobertura de doenças graves, ela pode te ajudar a enfrentar essa doença com dignidade. Isso é importante para todo mundo, fato. Mas mais importante ainda é aquelas pessoas que já têm na família. Né? Porque existem famílias, eu conheço pessoas que o pai morreu, o avô morreu de câncer, o pai morreu de câncer, a mãe tem câncer. Essa pessoa, ela sabe que ela tem uma possibilidade, tanto que ela faz exame rotineiramente, né? Isso. Então, assim, ela pode já, inclusive, se precaver e ter uma dignidade nesse momento, né? Isso, é verdade. Porque, assim, a pessoa que tem um histórico familiar, né, que você nota que tem essas doenças, né, são doenças graves, né, e ela tem que acompanhar, que faça esse seguro, né, antes do diagnóstico. Claro. Porque essa cobertura, ela tem o que a gente chama lá na seguradora, na subscrição. Subscrição é você analisar o risco que está sendo proposto para a seguradora. Então, se eu tenho um cara aqui, eu tenho uma pessoa, né, um proponente, ele quer ser segurado da seguradora, que me apresenta, vai preencher uma DPS, que a gente chama, Declaração Pessoal de Saúde. Ela vai preencher ali. Se ela tem um histórico de doença familiar, né, se tem alguns históricos ali importantes, a aceitação dela vai ser mais complicada.
né? Não é que vai ser negado, mas já é um risco, Maior para é mais propenso a também ter, Isso. né, um diagnóstico positivo, não. Mas que você tente fazer isso antes, né? Porque depois que você tem a doença, né, mal comparando, tá? É como você fazer seguro de um carro que já está batido. Uhum. Ninguém vai aceitar. Então, se você tem, né, essa propensão, se na tua família tem, isso é uma câncer de mama, né? A mulher, essa doença, essa cobertura de doenças graves, para a mulher é primordial, principalmente, né, pelos índices de câncer de mama, né? Então, se você é nova, se é uma pessoa nova, você já se previne, né, contratando essa cobertura de doenças E graves. geralmente a gente tá falando de uma cifra de quanto mensal para pessoa? Assim, o seguro de vida, ele está muito vinculado à idade da pessoa, Uhum. né? E o de câncer de mama também, tudo isso E também? tudo, Câncer, você tá. tem tábuas, né, como a gente chama, né? Uhum. Tábuas. Tábua de invalidez, tábuas de mortalidade. E essas tábuas, né, tem taxas, né, que determinam o preço de acordo com a idade da pessoa. Uhum. Porque, querendo ou não, vamos falar no caso de morte, né? No caso de morte, uma pessoa com 20 anos, a Uhum. possibilidade dela completar 21 anos É é muito muito grande. maior, né? Do que eu com 60 completar 61. Aí você começa a criar, né, as probabilidades, né? São as taxas de morte, né? O QX de morte. Então, é assim que a gente determina o preço. E também de doenças graves e invalidez também é assim. As pessoas mais novas, né, têm propensão a uma saúde melhor, Uhum. né, e um acometimento de doenças graves menor, com menor frequência. Então, se torna mais barato. Então, para eu te dar um preço, depende do capital. Ah, eu quero fazer 50 mil, 100 mil, né? Uhum. Você tem possibilidades de fazer capitais até 300 mil, por exemplo, lá na Tamen, Uhum. né? A gente tem essa possibilidade, né, de ter doenças graves, né, chegando até 300 mil. Né? Então, isso é uma cobertura espetacular para quem precisa ter a segurança que no momento de um imprevisto desse, ela vai ter um suporte, uma ferramenta que vai suportá-la no tratamento da doença. Só a pessoa receber um diagnóstico de câncer e ter, vamos botar aí de 50 mil que você falou. Só um Ah, diagnóstico, ela já ter 50 mil reais ali na conta, já dá pra ela comprar um remédio, buscar um outro plano, né, uns exames, essas coisas todas aí, e conforta ali, né, e traz um direcionamento melhor, uma estrutura melhor, né? e você vê, isso é a função social do seguro. Uhum. É a função social, não só para pessoas, né, no seguro de vidas, como para o teu patrimônio, para sua empresa. Sim. Por exemplo, um bom exemplo. Imagina um sinistro, né, um evento, um sinistro que venha danificar a estrutura da sua empresa, né? E aí, como é que faz? Aqui no podcast, cheio de câmera aqui. Cheio de câmera, né? Uma com valor, indústria, tal, caiu um raio. É. Uma indústria caiu um raio, né? Deu um incêndio, danificou, queimou equipamentos. E aí? Como é que o empresário dá continuidade à sua atividade? O seguro está aí para não só para indenizar, Uhum. né, os danos que aquele empresário teve, como também tem coberturas, né, que garante que ele passe por essa fase. Tem uma cobertura de custo fixo, por exemplo. Qual é o meu custo? Qual é o meu custo mensal que eu tenho com empregado, com fornecedor, os meus gastos mensais para eu ter essa empresa aberta. 40 mil. Aí você teve um sinistro, né, que você vai ter que ficar parado 3 meses para poder refazer todo o prejuízo. Ou seja, além do prejuízo, quem vai pagar seus custos? Seria 120 mil. Além do prejuízo em lead, no exemplo, ela teria 120 mil a pagar ali de custo fixo. Nesse seguro empresarial, você tem essa cobertura de custos fixos, né, que você vai ter, né, custeado essa, né? Então você passa por esse momento com mais, não vou dizer tranquilidade, que no momento de tragédia não tem tranquilidade, né? Mas pelo menos uma parte do teu problema vai estar
resolvido. Então é um problema menos para o É empresário. um problema menos. Isso tudo tem na Tami. Tem Então na na TAM. Tami, a pessoa entrou nesse Seguro link que a gente vai colocar empresarial, aqui, o ela... residencial, Isso. né? Residencial, por exemplo, há pouco tempo, no mês passado, um amigo meu, né? Lá em Teresópolis, né? Caiu um raio na casa do vizinho dele, que também eu conheço, também é nosso amigo. E aquele raio queimou todas as placas solares dele. Mas a sorte é que ele tinha o seguro, né? É um cara prevenido, tinha um seguro, a seguradora, né, reembolsou a despesa que ele teve para recuperação das placas solares. O outro vizinho, que foi onde caiu o raio, não tem o seguro residencial, né? Tomou um prejuízo, queimou 2 televisões, né? A parte elétrica afetou, né? A parte elétrica. Então ele teve alguns prejuízos e não tinha um seguro residencial. Aí o que ele vai fazer agora? Aí eu tive com ele há pouco tempo, aí ele estava com ele, Reginaldo, agora eu estou pensando, tô vendo aí com corretor, porque seguro só com corretor, né? No Brasil você tem que ter o corretor. Eu estou vendo com corretor porque eu vou fazer meu seguro residencial, porque eu tomei um prejuízo. Aí depois da porta arrombada, aí a pessoa vai, né? Depois que dói Aquele prejuízo ele não vai ter mais como recuperar, mas pelo menos ele vai precaver aí do tem futuro. uma consciência que ele vai precaver para o futuro. E esse seguro residencial, ele pega também questão de incêndio, por exemplo, enchente? Sim. Você no seguro residencial você tem diversas coberturas. Você tem o que a gente chama de cobertura básica, que é incêndio, queda de raio, incêndio, explosão, queda de aeronave, Queda de aeronave fumaça. Isso é a cobertura que é a básica. Você não pode contratar o seguro sem ela. Aí um incêndio pode danificar todo o teu bem ou parcialmente, né? Você contrata uma indenização. Minha casa vale 1 milhão. Contratei 1 milhão. E outro detalhe, você pode fazer prédio de conteúdo. O que significa? Vai cobrir tanto a estrutura, né, do imóvel, né, o prédio, quanto que tem dentro, o conteúdo. Entendeu? Seus móveis, sua televisão, sua geladeira. Então, essa é a cobertura principal. Mas tem diversas outras coberturas, né, que você pode contratar de forma adicional, como danos elétricos, né? Uma variação de tensão de energia causa um dano num equipamento teu ou na tua própria instalação elétrica. Está coberto. Estraga uma geladeira, está coberto. Né? Então, danos elétricos. Aí você tem quebra de vidros, tem vendaval, né? Alagamento, como você falou. Tem uma cobertura que a gente chama de responsabilidade familiar. Né? Você ou algum parente teu pode causar algum dano, né, a um terceiro. Né? Algum dano ali a um terceiro. A criança, por exemplo, tem 2 filhos. A criança está jogando bola, quebrou a vidraça do vizinho ali, jogando bola ali no teu quintal, mas quebrou. Né? Responsabilidade civil familiar. Então, o seguro sempre tenta, né, a dinâmica do seguro é essa, tenta ver os riscos que existem, né, na vida em sociedade e se aquilo tem como mensurar, precificar, de alguma forma cobrir esse risco para você, para que o prejuízo não fique contigo, e sim fique com a seguradora, porque ela trabalha com sistema de mutualismo. Muita gente fazendo seguro de auto, de residencial, de vida, você forma ali, né, uma carteira que você consegue, através do mutualismo, né, pagar as indenizações, né? É assim que funciona o conceito de seguro. Entendi. Uma vez, quando eu era criança, eu andando de bicicleta, aí me desequilibrei assim, vinha arranhando o carro da vizinha de ponta a ponta. No caso disso, se tivesse seguro, De dá pra cobrir. responsabilidade familiar. Aí cobre. É, Mesmo sendo responsabilidade carro familiar. também. Não, no caso, você causou um dano a um terceiro. Né? Então, o seguro você vê como é inteligente, né? Nos países mais desenvolvidos, eles têm essa cultura de ter, principalmente a responsabilidade civil, né? De ter seguro de alta, e seguro de vida, então, nos países desenvolvidos, seguro de vida, invalidez, poupança, que é a previdência, né? A pessoa tem essa consciência, né? De, antes de entrar no mercado de trabalho, já contratar, né, esses tipos de coberturas, né? Para quando chegar na velhice, né?
quando chegar na velhice, eu não preciso de um capital muito alto para a morte, porque meus filhos já estão criados, né? Minha esposa, né, já ainda viva, né, já vai estar ali, né, numa fase comigo que a gente já tem uma renda, que aí já passa a ser aposentadoria, né? Uhum. Então, tudo isso, né, o seguro pensa em todos esses riscos sociais que ao longo do tempo o ser humano vai enfrentando e tenta mitigar esses riscos sociais para você ter uma sociedade saudável, né? Uhum. E gera poupança para o país. Seguro, né? Uma seguradora gera poupança para o país, porque toda seguradora ela é obrigada a investir em determinados ativos que a própria SUSEP determina Uhum. para garantir a solvência dessa seguradora. Então, o dinheiro investido numa seguradora, um seguro que você contrata, também está gerando poupança para o país. Você, né, contribui, além de você se segurar, né, de você ter uma proteção, também está contribuindo para o desenvolvimento do país ainda. Sim, E aí, em países desenvolvidos, a seguradora, ela corresponde quanto do PIB? E o nosso aqui quanto? assim, em dados assim, só para a gente ter uma noção do tamanho dessa operação, que o nosso ainda não é o que seria ideal, né? o ideal, né? Em 2024, a gente emitiu algo em torno de 475 bilhões em prêmio, né? Em prêmio de seguro, né? E foi devolvido para a sociedade em indenização, pagamento de indenização, em torno de 241 milhões, né? Então, você vê. Você Arrecadou devolve bilhões. bilhões, desculpa, também. A devolução foi bilhões. Aham. A gente arrecadou 475 bilhões e devolvemos 271 bilhões. Metade quase ali. Metade. Então, você vê que há um retorno para a sociedade. Uhum. E, além disso, você tem a questão da poupança interna, né? Em países desenvolvidos, você tem um PIB aí, a representação da operação de seguro no PIB é em torno de 8% a 12%. O Brasil está em torno de 6%, 6,5% mais ou menos. A gente ainda tem muito que crescer. Você também tem que olhar o tamanho da população. A gente tem uma população grande, né? E o risco Brasil também, né? E o risco Brasil também. Então, tem tudo isso. Então, você vê, a gente tem 220 milhões de segurados. Uhum. O seguro atinge muito pouco da parcela, principalmente da parcela da classe C e D, né? Uhum. Em relação ao seguro, né? Se você... a gente teve aí a pandemia foi assim uma luz. Toda tragédia você tem algumas coisas que você pode tirar como um ensinamento. E na pandemia, né, eu me lembro muito bem, né, eu estava em numa congênere, os valores de indenização de sinistros multiplicaram por 6, por 10, por 12. As seguradoras pagavam muito sinistro, né, principalmente funeral, né, enterramento. Então, na pandemia, você via parentes, pessoas próximas, sem ter condições de enterrar e tal. Isso acendeu um pouco na classe C e D a necessidade do seguro funeral. Auxílio funeral, né? Do funeral, entendeu? Mas tem que gerar, né, neles uma outra forma, né, de consciência, de cultura, que é de fazer seguro também, pensando numa renda futura, que aí é a previdência, né, num seguro de invalidez. Pô, profissional liberal. Se ele não puder trabalhar, como é que ele vai receber? O meu caso, por exemplo, a minha empresa está muito atrelada à minha imagem, né? Então, hoje a minha empresa funciona porque eu vendo, eu que apareço. Então, se hoje eu morrer, como é que vai ficar minha família? Eu tenho meus funcionários, mas eles não vão vender fora a minha imagem. Então, essa é a importância de fazer esse seguro aí no caso de morte, né? Invalidez. De invalidez. No caso de um profissional liberal, além disso... Pintor, o mecânico, né? E o mecânico. No caso de um profissional liberal, você tem além disso, né? Você tem, além disso, também, se ele não puder trabalhar, ficar incapaz temporariamente, sofrer um acidente, uma doença e não pode exercer a atividade dele, ele não vai ter salário, ele não vai ganhar. O seguro tem uma cobertura, né? Cada seguradora dá um nome, né? Que é umas chamam de diária de incapacidade temporária, né? Que enquanto você tiver temporariamente incapaz de exercer a tua atividade profissional, você vai receber uma renda, né? Ou então, em outras chamam de perda de renda por incapacidade física total temporária.
né? Natami é esse nome, né? Que também é a mesma coisa. Isso é muito para profissional liberal, para médico, para cabeleireiro, você, no teu caso, né? Para você ver a importância desse seguro, né? Que a pessoa vai passar por uma incapacidade temporária, né? Pode estar afiliado à Previdência, ao INSS, mas o que se paga é muito pouco, né? É. Muito pouco. E ele faz isso como um complemento de renda em caso de incapacidade. Não, muito interessante. Você pode comentar também um pouco sobre aquela questão do seguro médico, que agora que eu lembrei aqui. O seguro médico, Tava vindo na minha dentista. cabeça. Tava vindo na minha cabeça aí. Aquela questão que o seguro, que o médico ele pode fazer algum procedimento ali, depois sofrer um processo e tal. Além da diária de incapacidade temporária para profissional liberal, existe, né, alguns profissionais liberais que têm a possibilidade de contratar um seguro, que a gente chama de responsabilidade civil profissional, apelidado de RCP, a sigla, né, que é um seguro que garante, né, que é uma ferramenta para esse profissional médico, advogado, contador, né? Por exemplo, tabelião, ele não assume um cartório se não tiver esse seguro, Ah, né? é? O tabelião pode fazer um registro errado e acabar com a vida de uma pessoa financeiramente, né? Então, esse seguro de RCP, né, de responsabilidade civil profissional, ele garante, no caso de uma falha na prestação de serviço, né? No caso de erro, só um minutinho. No caso de erro, falha na prestação de serviço por imprudência, negligência, né, imperícia, e que venha causar um dano ao teu cliente, né, ao terceiro, né, um médico, por exemplo, um anestesista, né, pode aplicar um anestesista e por uma falha, né, por uma imprudência dele, causar uma sequela, causar, né, alguma coisa. E aí isso gera normalmente uma reclamação do cliente, né? Gera uma reclamação, pode gerar um processo ou uma reclamação extrajudicial. Então, o seguro de responsabilidade civil profissional vai suportar, né, esses prejuízos que o profissional possa ter em função dessa falha na prestação do serviço. Né? Ele cobre desde os gastos, né, com advogado, comparecimento em audiência, até a parte final, que é a indenização, aquilo que você for condenado, né, ou o acordo que for feito, né, para indenizar, né, o terceiro, né, prejudicado, o teu cliente, né, e aí que no caso aí vai ficar, né, por conta da apólice de seguro, né, da seguradora, dentro do limite do capital que você contratou, entendeu? Isso é um seguro que a gente está também lançando na Tamin. A gente está em fase final de criação desse produto, e ele é uma ferramenta importante, porque muitas vezes, principalmente o médico, né, reclamações contra médico tem muita, né? Imagino. E muitas não são procedentes também. Inclusive, nesse momento, o seguro funciona, porque o médico pode ser acionado, não ter tido não tem qualquer nexo causal com que a pessoa está alegando, né, com o serviço prestado pelo médico, mas ele gastou tempo, teve que contratar advogado, né, Às vezes deixou de trabalhar. comparecimento. Esse seguro também, né, não é só quando você erra, quando você realmente teve uma falha na prestação, é quando você é acionado, né, por algum cliente teu. Também um seguro espetacular. Olha a função social. Olha aí. Desse Olha como é que ajuda o desenvolvimento social em várias camadas, várias né, camadas. sociais. Teve um outro seguro que o senhor comentou também, que é aquele do seguro garantia, não é isso? Que a pessoa precisa ter uma garantia. Como é que foi aquele? A gente tem um ramo garantia também, tá? Assim, algumas coisas aqui eu falo não de cadeira, porque, né, minha formação é muito no seguro de pessoas, mas por tanto tempo que eu passei, que eu estou 37 anos, né, no segmento de seguros, no mercado de seguros, que a gente acaba, né, tendo que Conhecimento de causa. conhecer, aprender outras coisas, nem que seja superficialmente. Mas o seguro garantia
é uma modalidade de seguro que ele vai garantir alguma entrega, alguma coisa que você tá, algum negócio que você está fazendo. Por exemplo, vamos materializar. Você tem uma operação, né? Você tem uma operação de compra de uma mercadoria lá fora que tem que ser entregue aqui para uma indústria brasileira, né? E aí a empresa lá que está te vendendo exige de você uma garantia de pagamento. Uhum. Você tem que emitir uma apólice de garantia de pagamento para que a empresa que está te mandando lá essa mercadoria tenha segurança de que quando ela colocar essa mercadoria no navio e despachar para cá, que é o Legal. despacho, realmente o pagamento vai existir. Uhum. Ou quem está comprando vai pagar, ou se ele não pagar, você vai Acionar o receber seguro. da seguradora, vai Uhum. acionar o seguro e a seguradora vai acionar, né? Vai acionar lá no caso, quem comprou, né? O comprador. Tem garantia de obra, de entrega de obra, né? Ah, você vai fazer um empreendimento, né? Tem investidores ali que estão investindo dinheiro e tal, e precisa que a obra seja entregue para que comece a vender, para poder ele reaver, né, o valor que ele está investindo ali. Então você pode fazer uma apólice de garantia, né, com a construtora. Uhum. Né? Eu tive um problema desse no meu condomínio onde eu morava lá atrás. Né? Nós tivemos que fazer a reforma da fachada. Se contratou uma empresa de construção lá, né, de reforma, e ela pegou o serviço e não entregou, só fez um bloco. E lá Uhum. são 7 blocos. Aí teve aquela confusão, que você sabe como é que é em condomínio, aí vai a assembleia, vai aquilo, né? Vamos bater no síndico, aquelas coisas, né? E aí O síndico também tem seguro? tem também. Aí, ó. Existe seguro de responsabilidade profissional para síndico Aí, ó, também. que beleza, ó. O síndico Você tá vê. assistindo aí. O síndico que está assistindo para não se meter nessas confusões. É. Aí a gente, no meio lá da confusão, eu estava com a minha esposa, eu não gosto muito de ir nessas assembleias, mas eu fui nesse dia, minha esposa falou, não, vamos, Reginaldo, é importante você ir. E chegou lá, a única pergunta que eu fiz pro síndico e para o administrador, tá bom, quando vocês fecharam esse contrato com a construtora, vocês não pensaram no seguro de garantia? Uhum. Não pensaram no seguro? Aí eles, não pensamos, né? E tal. Eu falei, então o próximo que a gente fizer, vamos pensar em alguma coisa para garantir, né? Algum seguro que venha garantir que o que você está contratando vai ser entregue. Uhum. Então, para você ver que na vida rotineira, corriqueira, você tem formas de garantir todos os seus atos que você pratica. Isso. E aí te deixa muito mais tranquilo no trabalhar, né? Tu já sabe que aquilo ali não vai. Tu vai estar resguardado, assim como resguarda o carro, que a gente tem falado aqui. E por fim, queria falar um pouco sobre o seguro viagem. Esse eu utilizo bastante. Graças a Deus, eu quero utilizar mais e mais e mais e mais. Como é que funciona o seguro viagem? Quando a pessoa contrata, lá a Tami também parece que já está sendo construído ali o seguro, né? Fala um pouco sobre isso. O seguro viagem, a Tami, a gente tá já com um projeto bem avançado de começar a oferecer seguro viagem no mercado, né? Através de algumas parcerias. Seguro viagem, em alguns países você não entra sem ter o seguro viagem. Sim, isso. E assim, é uma lógica muito, muito, muito clara, tá? Porque o seguro viagem tem ali uma cobertura de morte e de invalidez por acidente, Uhum. tá? Isso daí é a cobertura de seguro, mas ela tem um rol de prestação de serviços, né? Serviços médicos, serviços jurídicos, odontológicos, né? Repatriamento. Por quê? Qual a preocupação? Eu estou indo para um outro país. Outra cultura, outras leis. E ali eu não posso, né? Eu não posso causar um ônus para essa sociedade para onde eu estou indo. Uhum. Se eu vou lá, estou indo para os Estados Unidos, e ali eu tenho algum problema, ou por acidente, ou por um mal súbito e tal, e eu tenho que utilizar O hospital. né, o sistema de saúde deles. Eu sou um estrangeiro e estou trazendo um ônus para a sociedade local. Nem paga imposto para eles. Não pago imposto, não pago nada ali. Então, o seguro de viagem, ele é justamente, né, por isso que existe um acordo internacional e alguns países não permitem que você entre sem ter esse seguro,
viagem, porque é a garantia que aquele estrangeiro, né, que está entrando aqui no meu território, ele não vai trazer um ônus, Uhum. né, não vai me causar um ônus caso venha acontecer alguma situação dessa, né, que ele precisa de usar um estabelecimento, né, de saúde, ou cria alguma confusão ali no país, precisa de um assessoramento jurídico, Sim, sim. entendeu? Ah, você teve algum problema, precisa ser repatriado antes da sua viagem normal, da data normal, Uhum. né? E em certas condições que você ali está acamado e tal. Então, tudo isso o seguro viagem permite, é uma ferramenta que permite que você tenha essa tranquilidade e dê essa tranquilidade, Pro né, país. à sociedade, ao país local. Cara, muito interessante. Eu não tinha pensado nessa perspectiva. Eu fazia porque eu sabia que tinha que fazer. Mas eu já fui pra alguns Você faz lugares. muito na perspectiva assim, não, se acontecer alguma É, coisa comigo, eu eu- tô, mas é, também quem te exige, então, se acontecer alguma coisa com ele, ele não vai me tirar a trazer. vez de um nacional. Caramba, que interessante. Nunca tinha pensado nessa lógica aí do seguro. E realmente faz todo sentido, né? Faz todo sentido. Eu vi, tem um tempinho isso, não sei, vou botar aqui 3 anos. Parece que uma brasileira foi viajar para os Estados Unidos, lá ela pegou uma bactéria, ficou internada lá um tempão lá. E nem sei se ela conseguiu ser repatriada, porque aquela bactéria entrou no sangue dela, apareceu no Fantástico, Aham. nos canais abertos aí. E aí é justamente isso, né? E aí, a pessoa era uma coisa que não era prevista, mas ela comeu ali alguma coisa que gerou uma bactéria no corpo dela, e aí agora ela estaria tirando o espaço de um nacional, né? Que poderia Isso. estar sendo tratado. Maneiro. Imprevisto acontece, né? Então sempre vai acontecer, Imprevisto né? acontece, sempre Se tem alguma acontece. coisa prevista nesse mundo, é o imprevisto, né? Eu costumo falar isso Imprevisto. aqui. Reginaldo, então, pro pessoal que entendeu todas essas áreas aí do seguro, que tem muito mais, né? Que a gente poderia falar aqui, Isso. tem milhões, para que gerou interesse no coração dela e ela entende agora que é importante adquirir esse seguro para se proteger de toda a sua família, seus descendentes. É só entrar em contato com a Tami, né? Que a gente vai colocar o link aqui embaixo. Isso. A gente vai colocar o link aí embaixo. Você que tem uma empresa, né, que precisa fazer o seguro dos seus funcionários, né, você que é médico, né, que precisa fazer o seguro de responsabilidade civil, pedreiro, você que tem uma empresa, precisa fazer, né, garantir, né, o teu patrimônio ali, o seu empreendimento, né? Igrejas também. Igreja tem uma estrutura que precisa ser garantida ali, né? Sim. Também contra esses imprevistos. Roubo, né, também? Esses dias eu vi um vídeo roubo também. Roubo também. Que roubaram a igreja, entraram dentro Roubo na também. igreja. Tem equipamentos, né? A igreja tem equipamento de som, né? E tal. Então, a gente vai ter o link, vai estar aqui o link da Tami, né? Você pode entrar em contato que a nossa área comercial vai indicar, né? Porque o seguro tem que ser por um corretor. Vai indicar o corretor que vai te atender e vai olhar a tua necessidade, né? A tua necessidade e ver qual o seguro que melhor encaixa. Porque muitas vezes você vê uma pessoa te consultar, né? Achando que precisa fazer um seguro, né? Eu tive há muito tempo atrás, né? Eu vi uma situação que uma empresa americana exigiu que uma empresa de tecnologia aqui no Brasil, para fechar um contrato, fizesse um seguro. Mas a pessoa não estava entendendo, né, qual era o seguro e tal, papapá. E aí eles estavam tentando fazer um cyber, né, que tem um cyber seguro e tal, tentando soluções, né, bem assim elaboradas. Aí eu participei até desse papo, não é muito a minha área, né, mas me chamaram para participar desse papo. E no final a gente descobriu que a empresa americana queria só que a empresa de TI aqui tivesse um seguro de responsabilidade civil profissional que também tem para empresas de tecnologia, uma coisa muito mais simples, né? Então, essa é a função do corretor da área comercial da seguradora e do corretor, que é um representante da seguradora, que é entender a tua necessidade e da tua necessidade falar assim, as ferramentas que você tem para mitigar os riscos dentro do teu projeto do teu planejamento financeiro, você precisa fazer essas ferramentas. Você é um empresário, você precisa de um seguro para a tua empresa, você precisa de um seguro para garantir a renda da tua família,
e tal. Então, tudo isso o consultor, o corretor, tem condições de fazer. Legal, legal. Que bom. Então fica aí o recado e a sugestão para você, agora que já está com esse nível de consciência sobre a importância do seguro, já não te procurar a Tami Seguro. O link vai estar aqui na descrição. E você gostou desse vídeo, curta, compartilha. E se não é inscrito no canal, ainda já se inscreva. E também você que entende que é importante ter todo esse aparato de educação financeira, planejamento financeiro, investimentos no Brasil e no exterior, renda extra, reserva de emergência. Vou deixar o link aqui embaixo do programa Impulso Essencial. Para quem entra pelo YouTube, tem um valor ali especial. Reginaldo, muito obrigado pela sua presença e te espero no próximo vídeo. Que Deus te abençoe. Muito obrigado, Esdras, pelo convite e estou à disposição. Tamo junto. Deus te abençoe. Tchau, tchau. Obrigado.